pouco a temática de só RPG, mas assim vocês vão ver que o único nome que eu não tinha colocado era o seu. A gente. Como assim todo mundo tem nome menos eu? Que perseguição é essa? Obrigado. Deixa desse tamanho aí que tá bom. Tá. E a gente vai falar com o Randall César. E o Michel provavelmente não vai colar, mas o Randall aí tirou o tempo dele. Houveram problemas técnicos de vida adulta. Mas antes da gente começar este maravilhoso podcast sobre música, cyberpunk, drogas e prostitutas, é bom a gente fazer uma reapresentação rápida, porque eu e o Guilherme somos figurinha marcada por aqui. Exato. Mas temos convidados especialíssimos materializados em Randall César, o senhor excelentíssimo representante da banda Militia. Você gostaria de falar um pouco sobre si mesmo, senhor Randall? A gente vai falando durante o programa. Perfeito. Não, mas uma apresentação rápida, nome, idade, o que você faz, qual a sua posição na banda? Sou vocalista, produtor, comunicólogo, sou jornalista de formação, uma parte de comunicação e de conteúdo da banda eu que faço. Tenho 36 anos e estou aí para falar um pouco sobre essa mistura de música com nerdice. Isso, essa mistureba que a gente adora. E agora o nosso segundo convidado especialíssimo, que já é de casa, né, Cleitinho? Já é de casa. O gigantesco Gabriel Dourado, que veio não apenas como o Cleitinho de sempre, mas com a sua identidade secreta. Hoje eu tô que nem o Batman. Amor. Porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com música. Essa é uma piada interna aí. Mas música é foda. Eu sou Gabriel Dourado, eu sou produtor, trabalho atualmente na produtora Indie Space. E tô trabalhando aí com produção não há tanto tempo quanto a galera da banda Militia, mas ali meus bons 6, 5 anos. E tem sido uma aventura muito louca, porque principalmente agora eu tô descobrindo gêneros diferentes, principalmente dando um pequeno spoiler da track que a gente fez pra mesa de Shadowrun. Isso tá bom, hein, gente? Isso tá bom pra caramba. E a gente vai falar sobre tudo isso hoje, cara. Tantas coisas pra começar, mano. Por onde a gente começa? Cara, eu acho que é uma boa a gente começar falando um pouco do Militia e sobre esse álbum novo deles, o Sangar. Que é... Ixi, pera aí, gente, que eu tenho que abrir a porta aqui. Eu já volto. Você quer ir falando um pouco da ideia? Eu coloquei aqui no chat o site de vocês e eu também coloquei aqui na stream a foto da capa, que eu vou até aumentar um pouco, vai cobrir um pouco o rosto só pro pessoal ver. Mas é uma capa muito legal, eu curti bastante. E eu li um pouco sobre vocês, mas eu só li o que estava escrito no site de vocês e é o que você comentou, né? Você é jornalista, correto? É. E você se aventura na música desde 2003, é isso? Você é músico? Na verdade, desde 2003? 2003, isso. Tá cortando um pouco o áudio, perdão. Ah, perdão, eu vou ver isso aqui. Cara, 2003. Desde 2003 que eu resolvi me aventurar no mundo da música e nunca mais larguei. A vida maldita e bela ao mesmo tempo. Eu também lancei no chat aqui o link do Cleitinho, do TikTok dele. Quem tiver aí, quiser seguir, segue. Manda gente boa, faz uns conteúdo legal. E aí, então, né, você tá desde 2003. E sempre foi a mesma pegada? Como é que você quer comentar aí sobre o álbum de vocês? Eu também já deixei rolando aqui no fundo. E a música que tá rolando no fundo é Yokai, a que tá tocando agora. Que é meu favorito do álbum, vou falar. Yokai? Não é minha favorita, depois eu falo minha favorita. Bom, eu sempre fui desde que eu me conheço por gente, um nerdzinho, pequeno nerdzinho, muito antes de saber que esse termo existia, né? Eu sempre fui muito ligado a cinema, games, quadrinhos, e, enfim, afins, né? Com a questão da música, ela passava na minha vida muito mais a partir
porque a minha família ouvia, né? Meu tio, principalmente, minha mãe. Minha mãe sempre gostou de rock clássico, música dos anos 80. O meu tio, ele viveu toda aquela época do dance, do Eurodance dos anos 90, né? Então talvez eu acho que o primeiro gênero que eu tenha gostado mesmo tenha sido música eletrônica. E em 2003, entre 2002 e 2003, na verdade foi a partir do Gorillaz que eu comecei a me interessar mais por música. É minha banda favorita, cara. Eu adoro os caras. Eles mandam muito bem. Uma das minhas favoritas também. Quando eu vi eles, assim, como eu já tinha essa ligação com outras artes, né? E eu vi que era uma banda de animação, eu achei muito interessante o conceito. E passei a gostar. Só que nesse tempo eu fui conhecendo algumas outras coisas. Praticamente todos os meus amigos na época, eles gostavam de rock. Até que eu ouvi o Black Album do Metallica. E aquilo mudou minha vida. E pensei, é isso que eu quero pra minha vida. O Black Album é um game changer mesmo, hein? Esse até é uma banda de rock. De música. Nossa, esse momento aí que dá essa chavinha na sua cabeça que você quer viver de um negócio que é tão complicado, principalmente no Brasil como música, é uma parada que, tipo, é só quem trabalha com música e quem trabalha com arte consegue entender, né? Deve ter sido pegado pra caramba. Eu não conheço muito desse álbum, mas, tipo, deve ter sido alguma coisa que mudou muito a sua cabeça, né, velho? É, um álbum revolucionário, né? Com certeza mudou a cabeça de muita gente. Mas, sei lá, foi a primeira vez que eu senti a arte, ela transmite algo pra você e você se conecta com ela, né? Por isso que é tão subjetivo. E foi a primeira vez que eu senti algo com a música, foi com... Não tinha esquecido, com Gorillaz, lógico, mas com tanta intensidade foi com Metallica, com esse álbum específico, e a partir daí, como um bom nerd, né, eu comecei a querer me aprofundar. E aí eu fui atrás dos meus amigos, me empresta um CD aqui, me empresta um CD ali, outro aqui, outro ali, aí já conheci Linkin Park, já fiquei fã de Linkin Park. O primeiro clipe de Linkin Park que eu vi foi Points of Authority Remix, que é bem cyberpunk, inclusive. E fui descobrindo Iron Maiden, descobrindo bandas punk, bandas de diversos gêneros, eu transitei por todos os gêneros, até me encontrar mesmo. Gosto de todos os gêneros de rock. Nesse período, eu comecei a fazer aula de canto, juntei meus amigos, vamos montar uma banda, um vai ser o guitarrista, outro vai ser o baterista e tal. Todo mundo começou a fazer aula. Daí surgiu o Milícia desde então. Essa ideia, né? Vou falar Milícia aqui porque acho que são muito poucas pessoas que falam milícia, certo? Eu prefiro milícia, assim, eu acho melhor. Mas assim, Randall, se você for pegar assim, quais foram as 3 bandas que mais te influenciaram assim como artista mesmo? Ah, cara, 3 bandas? 3, pode ser uma, pode ser 5. Manda a sua lista. O que você acha que mais te influencia? Quem já tá atropelando um pouco, né? É que talvez eu tenha me estendido muito nesse... Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar a cronológica e depois a gente abre pra pergunta. Vou tentar ser mais breve. Não, fique em paz, cara. Não, destrincha que a gente quer ouvir tudo. É muita coisa, né? O Michel mesmo que... podcast... Você tem que ser mais objetivo, eu não consigo, cara. É muita coisa pra falar. Não, ninguém aqui é objetivo, a gente joga Shadowrun. Exato, cara. Se fosse pra ter objetivo, a gente jogava D&D. Enfim, 2003 a gente começou a banda, gostamos de tudo. 2004 fiz a minha primeira apresentação. Só que, nossa, a gente tocou várias coisas, nada a ver uma com a outra. 2005 deu uma pausa.
Mas uma das bandas que eu já gostava muito, que era o System of a Down, eles fizeram voltar a querer ter banda, né, com o lançamento do Mesmerize e do Hypnotize, foram no mesmo ano. E, como eu falei, nesse tempo eu fui descobrindo muitas bandas de new metal e metal industrial, que pra mim era tudo a mesma coisa, né, como leigo. Foi o gênero que eu me identifiquei. E a partir de 2006, que dá pra falar que realmente a banda começou, né, de 2003 até 2006, eu costumo falar que é o Proto-Militia. Mas de 2006 em seguida, que foi com a entrada do Michel, ele não está presente, eu volto a dizer, que a gente se descobriu como uma banda mesmo. A gente fazia covers de Linkin Park, de System, de Korn, de Rammstein, Static X, Limp Bizkit, e por aí vai. Deixa eu interromper mais um pouquinho, peço perdão, mas o que você acha que foi essa virada de chave para vocês saírem de proto-banda e começar a história do Militia? Várias coisas envolvidas, pessoais também, né? O ano de 2005 foi um ano que eu tinha acabado de sair do terceiro colegial, fiz tiro de guerra. Quem não sabe o que é tiro de guerra é o exército em cidade pequena, né? Eu e toda a banda somos de Tupã. Tupã, grande então, Tupã. Cidades pequenas que não tem um quartel mesmo do exército, tem os tiros de guerra, né? E você vai para serviço, mas você não fica o dia inteiro no quartel igual no batalhão mesmo. Eu fazia um tiro de guerra, meu primeiro emprego, fui numa locadora, já combinando com o Nerdice, né? Namorando também, então deu meio que uma pausa na música. E quando acabou tudo isso, com exceção do emprego, eu resolvi voltar para a música, me juntei novamente com um dos membros fundadores do Militia, que é o Jonathan, né? Lá de Tupã. Não sei se vocês pegaram a dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo que a gente fez em 2019. A gente teve cervejas artesanais durante a campanha que esse próprio Jonathan que produziu. Uma curiosidade aí. Da hora, mano. Enfim, aí eu entendi lógico, né? Depois de muito tempo, depois de ter feito 2 anos de aula de canto, eu precisava cantar o que estava na minha tessitura vocal. Eu achava que quando você é leigo, você não tem noção do que você pode ou não cantar, né? Então eu vou cantar, né? Pra mim, Iron Maiden... Cantar Iron Maiden e Rammstein era a mesma coisa, sabe? São coisas completamente diferentes. E o metal fez eu... Tem a ver mais com o meu timbre, embora tenha bandas que não tenham. E me apaixonando mais por essas bandas, principalmente o Rammstein. Então, aí, voltando para sua pergunta, se eu posso falar quais foram as 5 bandas mais influentes da minha vida, eu tenho que citar o Gorillaz, como eu falei, né? Me influenciou demais para começar. O Metallica, o Black Album. O System, que me deu esse up. O Linkin Park, no começo pelo menos também, que foi uma das primeiras bandas que eu me apaixonei. E, por último, o Rammstein, que... Bom, eu sou muito conhecido por cantar Rammstein, né? Então não tem como não citar o Rammstein, que hoje é a minha banda favorita no meio. Aí, depois de todo esse tempo, descobri muito mais coisa, né? Posso falar que eu tenho muito mais influência, muito mais coisas, mas... Nossa, com certeza. 20 pra anos de história aí. Foram 20 anos. Pra começar, foram essas 5. Cara, e é muito louco, porque eu já tentei ter banda no passado, né? Eu trabalho com música também, eu sou cantor. Você trabalha com música, cara?
trabalha com música. Putz, mano, sabia, sério? Eu sou cantor também e é um desafio você, principalmente, eu não sei se antigamente era um pouco diferente, mas hoje em dia é muito difícil você ter uma banda, porque diferente de quando você é um cantor solo, em que você tem que se alinhar somente com as suas aspirações e o que você quer pra você, numa banda todo mundo tem que estar sintonizado pra onde a banda vai e o que vocês querem fazer com a banda. Então, eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande, né? Eu imagino, tipo, quais são os... só atropelando um pouco, mas, tipo, quais foram os desafios? Porque tem essa proto-milícia e essa pós-milícia de quando vocês se formaram como uma banda, mas acredito que tem esses desafios muito grandes, né? Acho que tu pode falar um pouco melhor sobre isso. Cara, é um desafio, o maior desafio é esse. O Proto-Milícia, ele teve vários integrantes que passaram, assim, que a gente chamava pra... Mas não dá pra considerar tanto, né? Não eram músicos, eram pessoas que estavam começando a tocar, ou que a gente achava que deveria tocar porque era amigo nosso, que foram passando, desistiam pelo caminho e tudo mais. E do Milícia pra frente, a formação mudou várias vezes. A banda chegou a ter 9 integrantes, pra você ter noção. Caraca. Porque como Milícia era a vibe mesmo, do né? New Metal, como a gente tinha essa vibe do New Metal e a gente queria tocar tudo o possível, então a gente queria que tivesse tecladista, queria que tivesse percussionista. Vamos tocar Slipknot, então tem que ter 9 caras igual a Slipknot. Vamos tocar Rammstein, tem que ter 6 caras igual a Rammstein. Vamos tocar Linkin Park, tem que ter 5 caras. Então, pra gente poder tocar tudo que a gente queria, a gente colocou 9 pessoas e, cara, é muito difícil. É muito complicado. Tanto que a banda, ela passou por esse, vamos dizer, de 2006 a 2009, 2006 a 2008, só fazendo covers, né? Começou a compor uma música ou outra. Em 2009 que a gente resolveu meio que parar, a banda deu uma pausa e ficou eu e o Michel pensando, não, vamos compor. Vamos usar algumas ideias que a gente tem. Sempre ele foi o compositor da banda, né? Na parte instrumental. Então a gente foi trabalhando. Em 2010 a gente lançou um EP que a gente nem considera, que é ridículo. A gravação horrível, mal feita, a gente não tinha conhecimento de nada. O famoso teste, né, tudo... cara? Aprendendo na orelhada. Tudo A gente nada. sempre fez tudo sozinho. A gente sempre fez tudo sozinho, tudo com o nosso próprio conhecimento. E foi a primeira vez que a gente teve algo para mostrar, só que a gente já sabia que não estava bom, mas é o que a gente tinha. Em 2011, o Michel veio para Campinas. Ele veio trabalhar numa empresa que fazia games para iOS na época, né? Aham. Uma das empresas pioneiras aqui no Brasil. E quando ele veio, eu falei, vai que depois eu tô lá. Se a gente tem uma oportunidade de ter uma banda, vai ser uma cidade maior do que Tupã, né? A gente já tava percebendo que o peixe estava maior que o aquário, sabe? Sim. Nesse meio tempo, eu 2007 a 2011, eu apresentei um programa de TV lá, relacionado à música, a entretenimento. Então, eu sempre estive envolvido com isso, né? O quadro tá desaparecendo aos poucos. Vai mexendo. Aí, em 2012, veio eu e o resto da banda. Foi aí que começou o Milícia a gente ir pro mundo. Que é a formação que existe hoje, com exceção do baixista, né? O baixista ele saiu faz um tempo já. Isso 2017, 18, não me lembro. Randall, posso fazer uma pergunta pra você? Sobre 2012, você chegou em 2012, né? Sim. Foi em 2012 que chegou o Henrique. Correto? Isso. Henrique Keita.
E ele veio de Tóquio. Né? Na verdade, assim, o Henrique, ele nasceu em Tóquio. Ah. Ele morreu com 4 anos de idade. Porém, Tupã fica do lado de Bastos. Bastos é a maior comunidade japonesa do Brasil. Onde tem a festa do ovo. Não sei se vocês já ouviram falar Corações Sujos. É um livro que virou filme. Tô ligado. Aconteceu lá. Aconteceu lá, isso. Em Bastos e em Tupã, né? Bastos pra Tupã tá igual Hortolândia pra Campinas, ou sei lá, Guarulhos pra... Guarulhos não, né? Sei lá, uma cidade menor pra São Paulo aí. E ele estudou com o Michel, né? Na escola. Adoro. Então eu já conhecia, eu já conhecia muito mais tempo. Eu passei a conhecer ele em 2010, por aí. E ele entrou na banda antes dessa vinda pra Campinas, né? E só que o Michel veio, aí ele ficou no meio do caminho e tal, mas aí quando a gente resolveu vir de uma vez, ele veio junto com o Marcel, que era o baixista. Também entrou posteriormente, ele entrou em 2010, se não me engano. E formamos. E foi assim que o Militia entrou no que eu divido o Militia entre marcos, igual o Deep Purple faz, né? Deep Purple teve tanta informação que eles dividem em Mark 0, 1, 2, 3, 4. Então o Marco 0 é o próprio Militia. O Marco 1 é de 2006 a 2008. Marco 2 é de 2009 a 2011. E o Marco 3, que é quando o Militia começou a existir pro mundo, 2012 até no final de 2014. Que é quando nós, aqui já em Campinas, chegamos em março de 2012, ensaiamos 3 vezes por semana até novembro, mais ou menos. Só nossas músicas autorais, só coisas que a gente tinha composto, novas, né? Tinha uma ou outra música desse EP que eu falei, mas eram coisas mais novas e tocar. A gente produziu o sistema de luzes sincronizadas nessa época e a gente ganhou espaço, foi ganhando espaço. De repente estava tocando em Hortolândia, Valinhos, São Paulo, Foz de Caldas. E quando a gente viu, a gente está fazendo 10 shows por mês. No Cultural. E foi assim que foi. A gente apareceu na Globo nessa época, que foi vista no nosso canal. Foi que a banda cresceu. Aí, já emendando talvez numa possível pergunta de vocês. Como começou essa história, nerd, né? Como a gente sempre foi nerd. E eu falei de várias bandas aqui, mas eu não citei a nossa principal influência, que são trilhas sonoras de game. Cinema. Principalmente Donkey Kong Country 2. Brabo inclusive esse. Nossa inspiração maior. Então, a base do Militia é basicamente Donkey Kong e Gorillaz, parte de efeitos, delays. Aí você pode colocar Rammstein e outras coisas no meio, fazer essa mistura e virou o Militia de hoje. E a gente pensou fazer uma banda pros nerds. A gente achava que os nerds estavam precisando de uma banda e eles não tinham uma banda. Mal representados, realmente. Mal representados. E peraí, aqui, deixa eu ver. E Rando, eu tenho uma dúvida, hein? Mas conclui aí que eu solto ela. Até me perdi aqui. Então vamos lá, vou soltar a dúvida, porque eu achei muito interessante. Vocês começaram aproximadamente 2003, é isso? E aí vieram até agora. Como é que é estar na indústria musical quando ela mudou do CD até o Spotify?
Quais são o que mudou de desafios para sua banda? É o que era o desafio antes e o que é o desafio agora? Então, cara, esse álbum ele foi lançado em dezembro do ano passado. Então você imagina, toda essa história tá condensada nesse álbum. A gente nunca tinha lançado um álbum. A gente sempre quis lançar um álbum, mas por perfeccionismo, por a gente entender que ia ser muito caro, muito investimento para pegar o resultado que a gente queria, a gente ficou postergando. Até que veio a ideia de lançar uma campanha de financiamento coletivo para a gente fazer isso. Nesse meio do caminho teve a volta do Michel para Tupã, né? Eu estava falando dos marcos. Foi até 2014, porque no final de 2014 o Michel ele voltou para Tupã, né? Ele precisou voltar para lá. E você continua em Campinas? Por problemas pessoais, eu continuei em Campinas. Entendi. E nesse meio tempo, a gente, no começo lá, em 2012, a gente falou, vamos gravar um cover de uma música que fique parecido com o original pra gente poder bombar nosso canal do YouTube, né? O que fica mais parecido? Que a gente tem mais parecido, que a gente consegue reproduzir com mais fidelidade. Rammstein. A gente gravou lá do Rast e foi meio que uma maldição, uma benção, não sei. Porque todo mundo adorou. E a gente começou a tocar uma ou outra do Rammstein nos shows junto com os autorais. E a gente queria tocar, queria mostrar nosso trabalho a todo lugar. Tinha algumas casas que autoral não entra, só cover. Então a gente usou o Rammstein para poder entrar. Festivais de banda cover, a gente entrava, fazia metade de Militia, metade de Rammstein, por aí vai. Quando o Michel ele teve que voltar para Tupã, e como ele é um dos cabeças de toda a produção, toda a parte, você vai falar mais sobre ele ainda, que é de mais valia até pro contexto de vocês, né, da parte artística, da parte de artes e conceitos cyberpunk, etc. Quando ele voltou para Tupã, eu não me sentia mais confortável em continuar a banda sem ele, tocando as músicas que eu e ele fizemos. Eu falei, vamos ver, né? Vamos esperar que ele se resolver os problemas dele e tudo mais. Só que nisso foram chamando a gente para tocar Rammstein aqui, Rammstein ali, Rammstein aqui, Rammstein ali. E como era Rammstein, beleza, vamos, foi. Isso foi se prolongando até o final de 2018. Então a gente passou 2015, 2016, 17 e 18 fazendo praticamente tributo a Rammstein por aí. Tocando em vários lugares, inclusive no Espírito Santo. Claro que sempre jogando uma ou outra música nossa, principalmente Cuidado e Caronte, né? Que eram músicas. Cuidado tem um clipe, inclusive. E no começo de 2019, o Michel já melhor, já preparado para essa nova empreitada, que a gente resolveu lançar essa campanha de financiamento coletivo para finalmente lançar o nosso álbum. E por que finalmente? Porque nesse período, enquanto ele estava lá em Tupã, e a gente fazendo um Rammstein por aqui, ele, assim como você, Gabriel, ele fez muita trilha sonora para jogo, ele aprendeu muito a mexer com software de áudio. Aprendeu a mexer com Ableton, com outros software. Então ele se sentiu preparado para ele mesmo poder produzir nosso álbum. Mas, mesmo assim, tem custo, né? Então a gente abriu essa campanha de financiamento coletivo, foi bem sucedido. Colocou camisetas, um livro eu escrevi com contos baseados nas letras das músicas, que ainda vai estar para ser lançado, né?
E isso foi 2019 ou 2020? Foi o primeiro semestre de 2019 inteiro. Entendi. E a gente estava planejando lançar tudo isso em março de 2020. E o que aconteceu em março de 2020? Bateu a pandemia forte, né? E todo mundo que dependia de show se ferrou muito, bicho. E como é que foi essa fase de vacas magras de shows aí pra vocês? Cara, fiquei afastado do palco todo esse tempo. A gente não conseguia se comunicar direito, eu e o Michel. Tinha que ser presencial, né? Eu ia muito para o fã e se manter afastado. Nisso ele montou uma empresa de games com uma pessoa que trabalhava com ele nessa outra empresa. Ele foi focando no jogo dele. Hoje a empresa está rendendo bem, foi comprado por outra e tal. Depois vocês procuram em Road Warrior. O prefixo do Mad Max do último Eu ia falar isso, hein? Road Warrior. Guerreiro da Estrada, Road Warrior. Eu não sei se ainda já. Não sei se já tem na Steam, mas é pra celular. É um jogo que remete muito. É uma mistura de Mad Max com Rock and Roll Racing. Road Warrior, Carros de Batalha. É esse? Mano, Mad Max, é isso aqui, só pode ser esse. Como é que é o nome da empresa? Deixa eu olhar aqui. Gente, eu vou pegar uma cerveja pra mim. Aliens. Momento. Isso mesmo, ele. Aí, ó. Vamos botar aqui o link da GoPlay também. Vamos lá. Vai lá, Gui. Toda a parte artística desse jogo é do Michel. Toda. Exatamente. O que você vê aí de arte. De ilustração, tudo ele. Exatamente. Assim como toda a parte artística do Militia. Você vai ver que tipo, é o mesmo estilo de arte da capa do álbum do nosso quadro aqui. E vocês têm uma identidade visual, pelo menos depois desse álbum, pela parte que eu vi, que eu vejo, muito única, né? Muito bem feita. E chamam muita atenção, pelo menos me chamou muita atenção quando eu fui ver sobre a banda. E a gente tá chegando aí em 2020, né? E esse álbum tu disse que saiu ano passado, certo? Isso. E, cara, eu tô me segurando desde o começo da live pra perguntar, mas Cyberpunk, por que Cyberpunk? Essa é a pergunta. Então. Por que essa atrás, vibe mais techno, eletrônica? Me interessou muito, Randall. Eu vou embarcar na pergunta do Cleitinho, que eu senti muito elemento synth, né? Muito teclado, muitas distorções de som que me lembraram muito Muse. Você não comentou do Muse, assim, hora nenhuma, sabe? Você também não acha que esses elementos são diferentes de alguma maneira? Responde aí o que você Muse, cara. Muse foi uma banda que eu conheci já depois que essa ideia, esse estilo do Militia já estava formado, né? Então eu não posso dizer que eles tiveram alguma influência, embora eu goste muito da banda, mas o Militia já era assim, antes de eu conhecer a Muse. A gente brinca que a gente ficou tanto tempo postergando esses lançamentos e tal, todos, e muitas ideias que a gente teve lá atrás caíram por terra porque muita gente usou. A primeira ideia que nem você fala do Cyberpunk, né? A gente queria que a banda fosse não só uma banda musical, mas uma banda multimídia. Que a galera pudesse consumir outros tipos de produtos, né? História em quadrinhos, um jogo, um filme, enfim. Na qual nós éramos personagens de uma invasão alienígena que trouxe um mundo pós-apocalíptico para a Terra. Aí você consegue perceber isso um pouco no tipo de cuidado. Faz 11 anos já que foi lançado. Só que nesse tempo ele veio... Cuidado, combina bastante com o seu fundo aí. Só que aí, cara, o que apareceu de invasão alienígena nesse tempo, né? De 2007 até hoje, assim.
desde Transformers até Vingadores. Vingadores. Então meio que ficou maçante. Eu não tinha isso. A única referência que a gente tinha era Independence Day e Guerra dos Mundos, que ninguém da nossa idade sabia o que era, né? Porque a Guerra dos Mundos é lá de trás, tal. Que é então, isso? No filme do Spielberg. Quem não souber de Guerra dos Mundos pode ser tirado da live, por gentileza, viu? Eu queria deixar isso bem claro. Mas ficou mais conhecido depois do filme do Spielberg. Mas sim, não, deu um boom, né? Pouco a gente conhecia lá o original, que resultou num pânico coletivo quando, se não me engano, foi o Orson Welles que estava narrando o livro. Ele narrou como notícia, né? Isso. Deu um maior bafafá esse livro. Legal. Uma radionovela e todo mundo acreditou que estava acontecendo de verdade. A invasão dos Zumbus. Não, mas ele também foi sem vergonha, né? Ele pegou o final do noticiário e emendou assim como se ainda fosse, né? Foi um marketing perfeito, cara. Perfeito. Mas essa questão de invasão alienígena meio que ficou obsoleta, né? Mas a gente já queria ter essa pegada pós-apocalipse. Quando a gente resolveu montar o projeto para a campanha de financiamento coletivo, que a capa do álbum existe desde essa época, a gente falou: cara, vamos unir o pós-apocalíptico com o gótico. Por quê? Porque a gente mirou no público nerd lá atrás e foi o público gótico que abraçou a gente. E uma coisa que eu não esperava, assim, não tinha muita noção. Falou de uma cidade de 70 mil habitantes, né? Eu não tenho muita noção. Tinha 5 góticos na cidade. Não sabia da força, cara. E metade era meu amigo, né? E não vê na rua. Os mesmos 5 manos que estão no cemitério toda noite. Eu tinha preconceito danado, cara. Eu conheço. Esses caras que pulam o muro do cemitério pra recitar poema e tomar chapinha. Essa galera que joga vampiro, tô sabendo de tudo, né? Aqui não tem vampiro à máscara, não tá? Vampiro eu gostava. Ih, rapaz. Vampiro à máscara. Ih, rapaz. Brincadeira. A turma que jogava RPG comigo jogava Vampiro à Máscara. Mas é bem normal, porque você pegou bem a época do Brasil que tinha um vampiro. Era quando o vampiro mais estourou. Vampirismo eu já gostava já. Tem vampiro? A gente gosta de importunar quem joga vampiro, mas vampiro é um dos sistemas mais jogados no Brasil, né? A gente tá sempre, né, nessa batalha acima da colina, né? E Drácula de Bram Stoker foi um dos primeiros livros que eu li. Então... aí tem uma paixãozinha secreta. Não, Rainha dos Condenados, assim, a parte da Mary Shelley eu não curto muito. Mas Drácula e sangue vitoriano vem daí, né? E Crepúsculo, hein? Rapaz. Sangue vitoriano, já que estamos falando aí, não sei se galera de vampiro que joga vampiro assiste vocês, né? Tô vendo que tem uma rixa. Mas tem muitos termos do RPG que eu usei na letra de sangue vitoriano. Um abraço, beijo, de coisa. Quem joga vampiro vai entender. Manda o clipe aí que eu coloco. Manda o clipe e marca a Amanda, né? Exato. Porque a gente tem uma jogadora que joga vampiro. A gente tem tem o Lyric Video aí no. Sim, cara. Uma loucura. Mas passou por essa coisa do gótico, passou por essa coisa da invasão alienígena, mas a gente vê, principalmente na arte visual do álbum, né, nessa capa zona, que é realmente uma coisa voltada, pelo menos na minha impressão, bem pro cyberpunk, né, que mesmo que possa... que é um mundo gigante, né? Mesmo que possa
ter parte do gótico ali dentro, eu acredito que deva ter vindo de alguma influência externa, ou do Michel, ou sua. Se a gente for fazer um pente fino, né? De todos os gêneros, nosso gênero favorito é o sci-fi. O game do coração do Michel é StarCraft. Olha lá, mostrando a influência artística da capa, olha aí, ó. Então, StarCraft. Antes, mesmo na época do pós-apocalíptico, já tinha uma pegada meio StarCraft. Nosso site tinha até uns cliquezinhos ali que você clicava igual os carinhas, né? Só que no caso era o nosso rosto. Você clicava no nosso rosto e a gente te falava uma frase. E tem o Sangar, né? O Sangar, que é o nosso robô mascote. Que a gente pensou lá atrás, então mascote, cara, igual era no meio. O que é o Sangar, cara? Cadê o robô? Tem uma imagem desse robô mascote? É o robô da capa do álbum, não é? Isso. Eu tava achando que ele parecia muito o Noob Saibot do Mortal Kombat. Eu tava tentando entender. Agora eu tô vendo StarCraft nele. Falei, cara, de onde vem esse robô, cara? Então o nome dele é Sangar. O que é Sangar? Eu vou chegar lá. A gente queria ter um personagem que fosse importante nessa história de background, que não fosse a gente. Então a gente pensou num robô que ele seria uma... Na verdade, ele tem uma forma física, mas ele é um inconsciente, né? Uma inteligência artificial que está em todos os lugares e tudo mais. E a gente achou interessante esse conceito, né? Do robô. E Sangar veio a partir de uma das nossas aventuras antropológicas, que foi uma época que a gente estava frequentando a Igreja Batista, porque a gente estava ficando com meninos que lá frequentavam, né? E eu sou agnóstico, tá? Só pra falar, ele também é. Mas numa dessas aventuras a gente ouviu um trecho onde o pastor falou de Sangar, que é um personagem bíblico que aparece apenas em um versículo. Um versículo na Bíblia aparece. Que era um pastor que matou 300 filisteus só com um espeto de boi. Ele esperava a galera no acampamento encher a cara e dormir. Ele ia lá toda noite, matava quem ele podia, voltava, ninguém sabia que era ele. Aí no seguinte aconteceu a mesma coisa, ele ia lá e matou um exército inteiro de filisteus só com um espeto de boi por causa disso. E a gente achou um nome interessante, Sangar, né? E combinava um pouco com a personalidade do personagem, que sozinho fez uma coisa tão grandiosa, né? E como não é um nome muito conhecido, né? Como eu disse, só tá em um versículo da Bíblia, a gente achou interessante colocar esse nome. E o Sangar ficou na gente aí, como mascote, a primeira estampa da camiseta era ele, tal. Quando a gente foi lançar o nosso álbum, resolveu, qual vai ser o nome do álbum? Então, o nome de Sangar. Nada mais justo. Mas o pior é que e a partir dele... Oi, pode falar. Não, é que eu falei que eu pesquisei Sangar, porque eu falei, eu queria saber o que é. Aí eu achei a página desse personagem bíblico, eu falei, não é isso, deve ser alguma coisa em japonês. Mas era isso mesmo. Era exatamente isso. Deve ser alguma coisa de japonês, sempre pensa, né? Eu achei, o álbum Cyberpunk deve ser alguma referência, e eu procurando. Então, eu fiquei fritando nisso. Mas quando a gente fala de... não, continua, desculpa, depois eu pergunto. Não, pode falar. Quando a gente fala a gente fala que o seu álbum, o álbum de vocês, assim, o Sangar, Cyberpunk, vocês entendem você entende o que a gente quer dizer com isso? Tipo, o que a gente tá... A imagem que o álbum passa pra gente passa muito feeling mesmo de uma distopia, sabe?
Era o tema que eles queriam, né? Que era o tema que vocês queriam. Mas você não, tipo, usou essa... Eu não sei se você usou essa palavra. Não precisa se você usou essa palavra. Assim, se você se considera como um álbum cyberpunk, como dentro do subgênero, assim, ou você acha que é mais gótico? Não, a gente pensou... Foi de propósito que a gente pensou numa temática visual cyberpunk. As cores e tudo mais. Eu queria misturar isso, né? Como eu falei, a Milícia passou por essas fases, com o Michel, sem Michel. Na época que tava mais com a Michel, ficou mais gótico, né? Mais industrialzão, tipo... com a Michel. E quando ele voltou pra gente fazer o álbum, a gente não queria perder essa identidade que a gente tinha lá atrás, porque uma das coisas que marcaram mais a banda foram as luzes. O sistema de iluminação sincronizado que a gente tem. Tô ligado no Instagram, eu vi. Luz é cyberpunk, cara. É irado. Como mescla neon, né? Pra ser mais exato. Só que a gente gosta, falou, vamos usar laser no show, vamos usar tudo isso e, tipo, vai combinar com a estética cyberpunk, muito mais do que industrial. Industrial é mais fogo, é mais ferro, é mais outras coisas, né? Uhum. E é que descambou pra esse lado, pra também poder se distanciar mais do Rammstein, né? A gente tava com um nome muito atrelado a eles. Mas, cara, vamos fazer a nossa arte. Cyberpunk também combina muito com a arte do Michel em si, né? Ele tem os trabalhos que ele fez de freelance ao longo dos anos, que teve muito essa pegada. E foi que a gente aproveitou e juntou o útil ao agradável. Blade Runner é um dos meus filmes favoritos. Eu ia perguntar disso. Qual é o seu filme favorito de Cyberpunk e por que Blade Runner? Exato, é muito bom, mano. Mas o velhão lá com o Harrison Ford ou você gostou do novo também? ou o novo com o Harrison Ford ou o novo também? Harrison Ford. Cara, eu gostei do novo, mas o original é original, né? Ele tem uma pegada. Ele não sei, a aura dele, não sei se é porque é um filme que a gente tem muito na memória afetiva. Mas, putz, cara, ele tem esse último, sei lá, o Harrison Ford, ele tava de camisa polo, tá ligado? Não é a mesma pegada. Não é, mano. Mas o Ryan Gosling, é o novo Harrison Ford dessa geração, cara. Assim, eu acho que a fotografia do filme, ele visualmente ele é espetacular, o Blade Runner 2049, mas não tem a alma do original. Não tem a mesma alma. Aquela pegada do Tears in the Rain, cara. Eu tô até quietinho aqui porque eu não vi, pra não ser apedrejado. Inclusive, Tears in the Rain foi uma das coisas que me inspiraram a escrever Caia-Chuva. Falei, Cleitinho! Falei pra você! A gente tava escutando, aí eu escutei o álbum junto com o Cleitinho. Aí a gente aí tava escrito Cai a Chuva. Eu falei, nossa, Cai a Chuva é a música que eu mais gostei. Acho que é uma diferença direta aí, Blade Runner. Eu pensei, não é, não deve ser, né? Não, é claro que é, pô. Tem até o nome, Tears in the Rain, cara. Eu sabia desde o começo. Eu tava lá, eu era eu. A última frase da introdução é para o clichê das lágrimas. Caraca. A chuva se tornou o clichê das lágrimas depois dessa frase. Não, boto fé, mano. Muito bom, cara. Eu curti pra caramba o álbum. Eu até comentei com você, né? Acabou o álbum e eu queria já ir ver, quando é que vai ter o próximo show, tá ligado? Tava literalmente assim, sem demagogia. Ele tava, vou comprar o quadro, vou comprar a camisa. O Guilherme é apaixonadíssimo em tudo que ele gosta. Apaixonadíssimo. Exato, cara. E se for temática... Você pode comprar esse quadro, pensa bem. Pode comprar o quadro que estava na live porque é o último. É o último, cara. Inclusive, Randall, faz o merchan aí. Você não tem uma camisa bonita daquela pra mostrar aí pra galera? Mostra aí, mano. Tô vestindo aqui a camisa da capa do álbum. Não, da capa do álbum. Tô falando do Yokai, é que eu sou parcial. Yokai, ela vai demorar um pouco. Vai demorar um pouquinho ainda.
Mas tá tudo bem. Gente, eu vou botar aqui o Insta deles, tem uma camisa linda Isso. de Oni, assim. E no site. No site deles já tá na pressa. No site Lógico, deles cara. já tem também as informações lá, tá fixado aqui no chat, viu? O site deles ali em cima. O cara tem uma tatuagem de Oni, o cara não vai gostar da camisa, né? Gostar, eu sou muito cretino mesmo. É isso. Parcial. Aí Yokai particularmente é uma música muito especial pra gente. Porque quando a gente resolveu fazer o álbum, né? Dessa vez For Real, né? Algumas músicas já eram conhecidas do público, que a gente tocava ao vivo, tiveram modificações de letra, por exemplo, o Sangue Vitoriano não tinha nada a ver a letra. Era toda essa temática, né? Vitoriana, mas não era de vampiro. Não tinha nada a ver a letra. A Escuridão tinha uma outra pegada, enfim. E tinha uma música que o Michel tinha feito, porque ele sempre foi o compositor, como eu falei, né? Ele compõe as músicas e eu escrevo em cima do que eu acho que a música combina e crio a melodia. A gente sempre teve muitas músicas temáticas. Você pode olhar um álbum que tem músicas. Eu acho que ele, Yokai e Sangue Vitoriano são as mais temáticas, né? Ele com o Santo Gregoriano. A Subliminar também talvez seja um pouco temática, porque ela é mais noturna, né? Mais dark. Sobre isso, eu imaginei que vocês deram uma nova roupagem mesmo, né? Porque as músicas elas são de antes, mas todas elas encaixam muito bem no conceito do álbum, que é esse negócio meio techno, meio synth. Então... Isso cara. Acho que uma das primeiras músicas que eu fiz, ela é de 2006, ela é completamente diferente do que é hoje. Hoje você ouve os efeitos parecendo gotas de chuva. E eu esqueci de acrescentar que como produtor eu achei maravilhoso o trabalho de vocês. E quando eu tava escutando, de altíssima qualidade, tava me perguntando se vocês tinham um estúdio ou se vocês trabalhavam com home studio. Impecável, impecável. Fica aqui meu elogio ao quem produziu o álbum. A gente fez tudo no quarto do Michel. Irado, iradíssimo, impecável. Eu coloquei na live mostrando a camisa dos caras, realmente a camisa do Yokai é bem top, mano. Eu achei a produção muito boa, cara, porque vocês falaram que vocês eventualmente chegaram a fazer o financiamento coletivo pra conseguir produzir a música do jeito que você queria, e vocês... E eu li no site lá, falando sobre vocês, que vocês tiveram muito... E você também falou isso hoje, que vocês tiveram muita dificuldade de achar um lugar pra produzir a música sem ter esses vícios, sabe? Pra passar a imagem que você queria. E eu acho que vocês conseguiram, cara. Eu vou falar aqui que é singular a música. Eu acredito que ela passe muito a uma vibe cyberpunk. E vocês recorrem ao synth, ao teclado, que são staples, né? Do gênero. Só que o Gabriel falou muito isso enquanto a gente tava escutando, que dá pra também sentir uma pegada de um rock mais dos anos 2000, sabe? Vocês conseguiram juntar os dois, assim. Aí conforme você foi falando da história do Militia, dá pra ver isso no álbum, isso tá bem refletido, sabe? Se você pegar a parte do rock do Militia, ele é 2000, né? Ele é Rammstein, ele é New Metal. Ele é Rob Zombie, ele é tudo que tem. O Gabriel vai entender, nossa afinação é sempre em dó, né? É drop dó. A afinação mais baixa, a afinação que essas bandas aí dos anos 2000 usavam. E vem os sintetizadores para poder ajudar a contar a história que a gente quer, né? De acordo com o tema que a gente quer usar, por exemplo, a deusa. Lógico que depende muito da música. Tem música que o Michel criou no Guitar Pro primeiro, e depois ela ganhou os efeitos. A deusa, eu vi ele criando no Guitar Pro, resolvi chamar de deusas e
só que uma deusa cósmica, uma parada meio Lovecraft, só que... E a gente gosta beleza, pouco né? disso no canal, né? Pouco, time, pouco. Só que não com o terror, né? Embora você possa ter uma jogadinha ali no final que você pode entender. Mas além da compreensão, né? É bem sutil, mas eu queria fazer algo etéreo. Assim. Aí ele colocou os efeitos mais cósmicos possíveis. Espaciais. Exato. E, inclusive o arpejo da deusa era inspirado em Top Gear. Já, pra vocês ficarem mais felizes. Gostamos de referência. Inclusive, o Randall Spock, você tá escrevendo vários contos sobre as histórias dessas músicas. Você não tem uma palhinha de história aí pra nós, não? Qual que é a história de Yokai? Não, aí você fala a música que você vai contar a história e eu deixo a música rolando no fundo pra você contar em cima. Aí fica interativo, cara. Aí já dá pra fazer um zoom, já vira TikTok. Né, Guilherme? Quem sabe faz Na ao verdade, vivo. assim, foi uma ideia que eu tive, porque eu sempre escrevi, né? Sempre fui letrista da banda. Teve alguns episódios que eu escrevi lá do começo, da sessão pós-apocalíptica e tal, mas quando não indo pra frente, eu achei uma boa ideia fazer o lançamento, fazer esse financiamento coletivo com um livro junto, né? Mal sabia eu. Que eu ia ter que escrever depois, né? O inferno. Nossa, cara, estão sendo aí já 4 anos de tortura e sofrimento, porque esse livro ainda não saiu. Tá no forno, tá pronto. Só que era pra ter uma ideia simples, eram pra ter 12 contos, são 12 faixas, né? Em 100 páginas. Acabou que ficaram 4 contos de 150 páginas. Caraca. O cara não precisa nem se assumir nerd, né? O negócio já vem sozinho, ó. O processo criativo do mano. Perfeccionista pra diabo. Ele vai aumentando a lore, vai aumentando. Exato. Falei, não vou virar um George R. R. Martin, né, cara? Um gigante, um Tolkien. Mas eu acho muito legal o universo expandido. Eu gostei muito dessa ideia do universo expandido das músicas. Isso é muito maneiro. Como em nenhum momento eu falei na campanha que seriam os contos de todas as músicas, então vai lançar 4 contos, né? E então, como falei, dá 150 páginas, né? Já tá mais do que a proposta do livro que a gente falou que ia lançar. Eu vou querer esse livro, se a cara. galera Vou ter que ler essa porra. gostar, e eu escrevo o resto. As ideias eu tenho. E quais Dura são parar as 4 faixas do livro? Oi? Quais são as 4 faixas desse primeiro livro? Você falou que der pra falar, né? Se você não quiser... Ele falou que não é pra falar? Não, tô Posso só falar, perguntando. posso adiantar aí. Spoiler aí. Vou ser o primeiro a saber. A chuva. Exclusividade. Era pra ser na ordem, né? Mas teve uma pequena mudança. A chuva, cuidado, Midas. E em sequência, que seria Sonhos, eu substituí por Subliminar, que é a faixa 5. Nossa, porque é um conto que eu quis escrever, eu quis que ele saísse. E, tipo, se não der certo, se não for lançado outros livros, beleza, mas Subliminar é um conto que eu queria que tivesse sido lançado por uma razão bem pessoal, porque é uma homenagem a um amigo nosso, e ele participou muito na produção do álbum, dando dicas, ele entende muito de... Ele falava pra gente, cara, se diminuir essa frequência em tantos hertz vai ficar melhor, e ficava, sabe? Ele foi... Tudo que a gente fazia, a gente mandava pra ele, e ele, infelizmente, ele faleceu em 2019, no final de 2019. E eu quis escrever esse conto, já estava pensando em colocar ele como um dos personagens do conto. Então, para homenagear ele, eu quis colocar o Subliminar aí como o quarto conto. Inclusive é bem Lovecraftiano
Conto subliminar. Tem previsão de lançamentos? Avisa a gente que a gente faz. A gente ajuda vocês a lançar isso aí. Eu quero ver. Cara, tá louco, cara, mano. Tá no forno, como eu falei. Falta pouco. Mais um spoiler que eu vou dar. É um anúncio que a gente vai fazer ainda. A ideia era ser um livro ilustrado, né? Porém, uma das coisas que travou esse lançamento foi que a gente não tava conseguindo achar um meio de fazer esse livro ilustrado ficar legal, né? Porque para a ilustração ficar boa, tem que ser em papel diferente, enfim. E tretas de produção. Passou tanto tempo que muita coisa que eu pensei que eu escrevi lá atrás não fazia mais sentido, eu fiquei mudando. Mas o processo criativo é assim mesmo, né, cara? A gente vai escrevendo as coisas e a gente não mantém. Ele fala essas coisas, é exatamente o que a gente fez com o Shadowrun aqui. Não, toda vez. A gente tá planejando isso há muito tempo, já mudou tantas vezes. Assim, cada personagem. Não porque as pessoas compraram o livro, né? 4 anos atrás. Essa é a maior diferença. Tem dinheiro das pessoas na nossa mão. Então, isso pra mim, eu tive o primeiro grande alívio foi quando saiu o álbum. E vai ser o alívio definitivo quando sair o livro, que é poder entregar isso, porque tipo, ficar com o Deus das outras pessoas é muito. É muita responsabilidade. Ruim, né? Muita responsabilidade. Eu posso ter até a desculpa da pandemia, né? No meio do cara. Só que, mesmo assim, eu não me sinto mal. Porque tá pronto há muito tempo, sabe? Eu fico pegando, me alterando uma coisa aqui e ali toda vez que eu pego pra ler, só que o que travou mesmo foi, tipo, a gente tentou editoras, as editoras falavam que ia ser de um jeito, demoravam pra responder, era de outro, tipo, a parceria que eles queriam fazer não era tão compensatória assim. Até que a gente falou, não, vamos fazer na gráfica mesmo. A editora exige um monte de tipo, não, vou fazer uma parceria, tal. Quando você vê, você tem que pagar 10 mil pra editora, sabe? Já ouvi falar muito disso, cara, que tem várias editoras que ganham dinheiro com isso. Eles ganham dinheiro não com os leitores, mas com os autores, cara. Isso é bizarro. Exato. É complicado, assim. E a gente queria fazer uma coisa muito grandiosa, né? Não dá. No momento não dá. Interessante você comentar. É interessante você comentar essa questão da editora, porque o cenário, né, falando sobre RPG, porque é o que eu sei, tá ligado? O cenário de RPG nacional, principalmente de autores novos, eles sofrem bastante pra conseguirem lançar os próprios livros autorais de RPG e do próprio sistema mesmo, assim. Tanto que eles a maioria das pessoas recorrem a fazer a própria... Exato. Eventualmente eles fazem a própria editora, tá ligado? Eles lançam o sistema com a sua editora que eles criaram pra lançar o sistema. O Flash vai lançar o sistema agora no evento do final de semana, inclusive de versão offline, a gente vai estar lá, time confirmado. Venham jogar com a gente, vai ser maneiro. O Flash vai lançar o Dark Evo, 100% eles que fizeram, eles que fizeram a impressão dos livros, eles fizeram a editora deles, porque é um negócio complicado mesmo. É muito difícil lançar livro no Brasil. A gente ainda tem uma vantagem, porque como somos uma banda, então a gente não precisa necessariamente de livrarias para vender nosso produto. Né? Sim. A gente pode vender nos shows, a gente pode vender de outras formas. Mas mesmo assim a gente queria que chegasse, sabe? A gente queria que chegasse longe. A gente simplesmente não vai dar esse primeiro momento. Mas como eu estava falando que a primeira coisa que eu ia falar para vocês, o pessoal não sabe ainda, era para ser um livro ilustrado. Então a gente decidiu, em vez de fazer um livro ilustrado, fazer um livro com os contos e outro livro só com a ilustração. Então quem comprou lá atrás esse livro ilustrado vai receber os dois. Aí depois a gente vai vender separado, sabe? Se você quiser ter os contos aqui, se você quiser ter o livro das artes aqui. E vai ter a arte do Michel pra caramba, todas essas artes que vocês veem, as artes das camisetas, as artes do álbum.
as artes da contracapa do álbum, do livreto do álbum, artes conceituais que a gente criou lá atrás, pensando em como ia ser suporte de teclado, como seria ser o figurino, algumas artes baseadas no pontos mesmo. O que eu posso adiantar, já que você quer falar da história de conto, é que Caiatuba tem uma homenagem a Tupã, que é nossa cidade, né? E é o nome do suposto deus primordial, deus, ou Odin dos indígenas. Suposto. Não vou dar spoiler. Eu tô escutando, é interessante, cara, parece que você sabe a música que tá tocando na live, porque tá tocando Caia-Chuva agora. Cara, que time! Tá, mano, tamo um time foda hoje, cara. A gente tá seguindo várias dessas, mano. Eu só posso dizer que que Tupã vai aparecer no conto como um... Nossa, fugiu a palavra agora, eu dei um cocar neon. Isso é... Anota aí, Guilherme. Anota aí. Anotei aqui, vai aparecer o Cocar Neon, cara. Vai se chamar Tupã na mesa de Shadowrun, vai aparecer lá, o NPC. Com certeza. Uma das coisas interessantes que eu tava notando, que eu até fui escutar de novo aqui pra ver se tava certo, é a track Yokai de vocês, ela faz um paralelo muito da hora com a mesa dos meninos aí, mas principalmente com a track que a gente fez, né? Porque quando eles chegaram em mim pra fazer essa track de Shadowrun, eles chegaram com um bagulho muito específico e eles não me mandaram a referência de vocês, que teria sido um estalo pra gente fazer essa som de track em 1 segundo, porque é exatamente o que eles me pediram pra fazer, que é um cyberpunk, a track de Yokai, né? Que é um cyberpunk, um negócio mais synthwave, com uma pegada asiática, com um shamisen, com principalmente o gutural mongol que ele tinha falado que tem no começo de Yokai. Se eles tivessem me mandado essa referência, lapada na hora, a gente desenvolvia a nossa track. Voltando na Yokai, né? Atropelando aqui os assuntos. Ela é uma música especial pra gente. O instrumental dela existe há muito tempo. O Michel tinha feito o instrumental dela. E eu não consegui encaixar uma letra. Não consegui encaixar um tema. Vocês mutaram aí? O Yokai? Não. Porque eu vi um silêncio e eu pensei, será que vocês estão me ouvindo? Não, estão prestando atenção, cara. Cara, não achava letra. Eu não achava o que falar. E, tipo, a gente tem uma ligação com a cultura japonesa muito forte. Nós e o Michel, principalmente. Porque aí também se fala, né? Ele é de Tóquio. Mas, não só por a gente ser de Tupã, que tem a comunidade japonesa muito forte, a gente sempre gostou da cultura japonesa. Yu Yu Hakusho, cara. Nossa, é maravilhoso. Yu Yu Hakusho maravilhoso. Yu Yu Hakusho, agora a gente tá conversando num negócio que eu entendo. Primeiro anime da minha vida. Yu Yu Hakusho, depois falou Evangelho, vocês estão falando de Yu Yu Hakusho, cara. Eu tenho inteiro em DVD comprado na Liberdade. Inteiro, dublado. O primeiro da minha vida também. O primeiro for real. Tipo, vi pitacos de cavaleiros aqui e ali, mas Yu foi o primeiro anime que foi, tipo, uma cagada, tá ligado? Quando eu, lá em Tupã, eu não tinha TV que pegava o HF. Ou seja, não pegava manchete. Eu não sei por aqui como funcionava. Mas pra você pegar a manchete, tinha que ter o HF. Lá não era só VHF. Quando a minha mãe comprou a primeira TV da casa que tinha o HF, que foi em 1997, se eu não me engano, e eu via todo mundo da minha sala, da escola, comentando sobre Cavaleiros de Yu Yu Hakusho. Quando eu liguei lá na manchete, o primeiro episódio que passou do Yu Yu Hakusho foi justamente o primeiro episódio mesmo. Caraca. Caralho. Sem saber, legal, sabe? Eu não conheci o outro mundo por querer!
Mano, e vamos botar a letra na mesa. A dublagem de Yu Yu Hakusho é uma obra tombada da cultura brasileira. Porque tem umas tiradas, cara, que são inacreditáveis. Rapadura doce, mas não é mole, não. Você é grande manuedor, eu sou pequeno, mas não sou metade. É muito bom, cara. Eu não vou lembrar agora, porque eu até reassisti, né? Então, eu lembro que eu reassisti recentemente, que eu tenho DVD nessa praga. Mas, cara, é um negócio que se você assistir no áudio original em japonês, ele não é tão legal, especialmente a primeira parte, que é o negócio mais, um arco mais parado, de detetive espiritual, que era meio chato. Cara, dublado é incrível, dublado é muito engraçado. A dublagem ajudou muito esse anime, muito. E assim, a obra original é excelente. Com a dublagem ficou perfeita. Pra tu ver como a gente é nerd, né? Abriu um parênteses e a gente vai falando. Fica falando. Eu gosto muito do Yu Yu Hakusho, porque o cara que fez foi o mesmo cara que fez Hunter x Hunter. Eu gosto muito de Hunter x Hunter, né? A gente não fala essas coisas aqui, Guilherme. Não pode falar que gosta de Hunter x Hunter? Hunter x Hunter não. Por quê? É verdade, tem toda a treta. Caralho, mano. Eu odeio esse cara porque ele não termina os trabalhos dele. Ele matou o Yu Yu Hakusho antes da hora e agora ele tá matando o Hunter x Hunter lentamente. Esse miserável. Todo grande escritor faz isso, cara. Ninguém nunca termina a sua obra, mano. Faz parte, cara. É o mal do Milite, né, cara? Mas eles só conseguiam terminar. A gente achava que você não quer terminar. Com essa conversa que eu tô tendo com vocês, eu não esperava que eu fosse ter um ano atrás. Falar com uns malucos de Cyberpunk? Tá com um álbum pronto, com... você não achou que ia sair, né? Tudo isso que vocês estão vendo hoje eram ideias que a gente foi passando tanto tempo que teve hora que eu falei, cara, não vai sair nunca, né? Eu acho isso muito maluco, cara, porque demorou muito tempo pra sair, pra você, tipo, pra vocês estarem maduros como um bando suficiente pra decidirem, não, agora a gente vai fazer o financiamento, a gente tem a noção da imagem que a gente quer traduzir no álbum, a gente tem a temática, a gente tem a música, capacidade técnica, e vocês lançaram um álbum, e o álbum inteiro, mesmo você mesmo falando, pô, Yokai passou por muita mudança, as músicas passaram por muita mudança. Mas... nem terminei de falar de Yokai, no caso. A gente vai. A gente volta. Mas elas mantêm essa mesma temática, né? Mesma temática cyberpunk, cara. Parece... meio distópica, meio distópico, exato. Obrigado, Moacir. Então, eles fizeram essa roupagem, né? Muito boa. E é interessante você falar isso, porque ela foi acontecendo durante um tempo, mas parece que vocês sempre tiveram a mesma visão, sabe? Porque apesar das músicas, obviamente, serem diferentes entre si, elas, ao meu ver, conversam sobre o mesmo tema distópico, o tema cyberpunk. Mas aí o Guilherme não tá prestando atenção, que ele falou que fez a roupagem depois. Muitas delas passaram por amadurecimento, né? Já falou sobre Yokai, mas, por exemplo, eu acho que o maior exemplo de amadurecimento do álbum, de mudança, foi na música Escuridão, e que antes eu falava no refrão, eu não quero mais sofrer, vem então e me tira dessa escuridão. E o verso fazia referência, misturava Star Wars com Harry Potter. Era uma coisa que pra mim fazia sentido na época pra atingir o público nerd, mas ficou bobo, sabe? E depois dos anos eu passei por depressão, passei por momentos difíceis e passei a entender, inclusive a partir de um filme chamado Babadook. Não sei se vocês gostam de terror, mas... Eu gosto de terror, mas eu não conheço esse filme, mano. Qual que é o nome? Já ouvi falar Babadook. Babadook, conheço sim, bom pra caralho. Isso, Babadook. Você aceitar, né, o monstro que habita em você. A gente procura sempre fugir, né? Quando eu, no caso, aprendi que você tem que aceitar o vazio e não procurar preenchê-lo, porque o vazio sempre vai ser vazio, eu mudei o refrão da letra. Em vez de me tira da escuridão, vem comigo pra essa escuridão.
E aí o verso mudou de uma coisa que era boba, referência boba à cultura nerd, para algo que mescla depressão com um buraco negro. Então eu uso física para fazer uma metáfora. Né? Falo de relatividade, falo de. É muito similar assim, as palavras. Né? Eu não uso na letra isso mesmo, mas é uma coisa que deve estar na nossa própria camiseta de escuridão. E aceite sua singularidade, que é ser você mesmo. Singularidade é o termo, né, da física para o buraco negro. Né? Não, tem vários, né? Tem horizonte de eventos, relatividade, tem vários termos, né? Isso, o horizonte de eventos, para quem é leigo, vai entender, tipo, um monte de coisa acontecendo, né? Mas é um termo também da física pros buracos negros. Então foi uma ideia que eu fiz, sem querer ser muito cabeçudo, né? Mas usando a ciência com palavras simples, e para quem entende do assunto vai entender, e quem não entende também vai entender. Vai ficar Só bom pra você ver um amadurecimento. Mas voltando em yokai, eu não conseguia, cara. Eu não conseguia criar uma melodia para yokai. A única coisa que eu tinha certeza é que eu fiquei com o Yu Yu Hakusho na cabeça. Poderia falar de samurai, poderia falar de outras coisas. Eu não quero falar de Onis. Quero falar de Onis. E passou muito tempo. Eu não consegui desistir. Outras músicas aconteceram isso também. Caronte foi um inferno pra eu escrever também. Passaram-se os anos, quando a gente resolveu fazer um álbum, o Michel falou: tem que ter essa música japonesa aqui. Eu falei, tá bom. E cara, saiu, Marcel, muito rápido. Eu pensei na melodia, amadurecimento, mais uma vez. Graças a outros estilos que eu conheci durante esse período, que eu ouvi muito Type O Negative, Depeche Mode, né? Nem falo muito do synth, eu não conhecia Depeche Mode tanto, que é o pai de tudo isso. Então, eu tive muitas referências que me ajudaram a criar melodias de yokai. E a gente está numa época muito sobre discussão da representatividade, né? De aceitação. Foi aí que eu achei o tema. Cara, na cultura japonesa, né, os yokai são coisas completamente diferentes pra gente. Quando a gente lançou camiseta de yokai, minha mãe, inclusive, falou: nossa, que é esse diabo? Você mesmo falou, um diabão vermelho. Eu falo isso porque eu tenho ele tatuado na perna e todo mundo que vê, ninguém vê o Oni. É um diabão vermelho, é isso. Todo mundo. 100%. Cara, o Rando tá dando muitas ideias pra Shadowrun, velho. Então pega só muitas tudo que ele tá falando. Essa é a metáfora. Tipo, quem não entende o que é um yokai vai ver como algo ruim. Então, pro senso comum, pros olhos normais e todos iguais, um gótico, um gay, um negro, trans, sei lá, um nerd como nós, alguém que se interesse por coisas que o senso comum não gosta, todos nós somos yokai para eles. Então foi daí que veio a ideia, esse estalo assim, foi muito rápido. Depois de anos, foi questão de horas que eu tive esse estalo. E ela foi uma das músicas que a gente mais gostou de gravar, que ficaram mais legais e era muito especial pra gente. Assim, eu vou fazer o corte agora, porque Yokai foi a música que levou a gente a conhecer vocês. A gente falou rapidinho antes da live. Eu tava procurando uma música que encaixasse com o meu personagem de Shadowrun, que é o Kato.
E pra quem não sabe, o Cato é um troll. Ih, eu tenho que colocar a foto do Cato aqui. Mas parece que já tá salvo aqui, ó. Se vira aí contra a regra. Coloquei. Oi, o menino é rápido, hein? Estamos ficando profissional É mesmo, que né? já tava Só aqui... que você tá na frente, né, Guilherme? Calma, Sai da frente do meu personagem. Calma aí, ó. Pronto, ó. Já tava aqui da última vez que a gente falou do Cato. A gente sempre fala do Cato, né, cara? Sempre, da última vez que sempre. tá falou com o Lobo, já tinha colocado. Tá aqui o Cato, É lindão. isso. Coloquei na live Então, aí, o Randall. E um negócio que é muito legal em Shadowrun, dessa distopia cyberpunk, é que tem muito esses temas de preconceito. E os trolls sofrem muito preconceito, que você imagina, né? Um povo que é naturalmente maior e mais forte que os demais. Eles têm de 2,5 metros a 3 metros. E eles têm todo esse negócio de preconceito, deles serem tratados como animais. A gente trabalha esses temas em Shadowrun. E quando eu vi a música, eu falei, cara, é perfeito. É perfeito. Tipo, é oriental, é cyberpunk e fala de preconceito. É a música que eu precisava, entendeu? E aí quando eu vi a camiseta que vocês fizeram, que era um Oni, cara, eu falei, a gente tem que entrar em contato com esses caras. E aí o Randall foi muito gentil e topou fazer esse podcast com a gente. Foi assim que a gente descobriu o Militia. Foi por causa da Yokai. Ih, ele caiu? Acho que ele caiu. Tadinho. A gente falou que gostou dele, ele foi embora, cara. Porra, a gente aqui dando... Putz, Eu não vou ficar com esses caras não, mano. que esse esquisito aí, esse esquisito. Mas vamos aproveitar, Guilherme, que enquanto o Randall volta... ou não, né? Vai cair a luz da casa acho que ele dele. foi embora. Aí ele voltou. Aí voltou. Aí, ó. Não, mas ele voltou... E aí, Randall, tudo bem? Você tá escutando nós? Opa, tá ouvindo? Estamos te ouvindo sim. Deixa eu colocar essa imagem aqui na... Dá uma piscada. Se... Inteligente, esqueceu de colocar no Wi-Fi. Tranquilo. Você pode não estar habituado, Randall, mas na Tomos Profanos a gente se orgulha de ter um padrão de problemas técnicos de toda a live tem, relaxa. É nossa trademark, cara. A gente tem que patentear stream de RPG com problema técnico. Exato, a gente criou a arte, tá ligado? De problema técnico. Eu acho que você nem ouviu a minha provocação, então. Não, mano, acho que caiu bem na hora. Você tava falando do personagem, eu falei, tem uns preconceitos tipo os Nosferatu, né? Exatamente, essa pegada. É porque quando você muda pra Shadowrun tem os metatipos, né? E tem os orcs e os trolls são mais ostracizados, eu tô usando a palavra direito? Tá. Então, eles sofrem mais preconceito que os anões, que os elfos e tal. E é um tema muito prevalente nesse mundo, é muito interessante de tratar. Em Shadowrun também tem Onis, né? Vale lembrar tem Onis, que... é um metatipo de York, né? De York, exato. É uma sub-raça de raça, assim, em Shadowrun, que é quando... Falando um pouco de Shadowrun, né? Que... a gente sempre tem que falar, né? Gosta um pouco. A gente gosta um pouco só, né? É muito legal que Shadowrun traz muito essa temática e os Onis são justamente, né? Vieram de Neo-Tóquio. E a gente tá jogando nosso RPG agora em Neo-Tóquio e vai aparecer muito Oni ainda, vai aparecer muito esse sub-raça. Exato, quinta-feira tem. Aparece o Pirapora de novo. 8h30. E ó, mano, eu já tenho uma legião de pessoas. Posso estar fazendo besteira, tá? Mas o interessante do Shadowrun é que ele combina muito com o Militia pelo seguinte. Porque além da gente ter a estética cyberpunk, tem muito elemento de fantasia também. É por isso que a gente gosta. É exatamente isso. A gente não joga cyberpunk, o sistema cyberpunk mesmo, por causa disso. Em Shadowrun, você consegue colocar todo tipo de história, porque você pode colocar desde uma missão de infiltração high-tech até um combate com um dragão. Tem tudo. Tem absolutamente tudo. E ele mistura tecnologia com magia. E é o mais ápice do cyberpunk, misturando as coisas mais clássicas de tipo... Bola de fogo. Exato, bola de fogo, meteoro, Tipo, eu consigo muito imaginar um cavaleiro medieval neon com uma katana em Neo-Tóquio, tá ligado? É algo factível. Bright. Tipo, muito bright. É muito bright! Exceto aquela parada da varinha que eu acho ridículo. Mano,
Putz, hein? É Eu melhor. tava pensando em Bright, mas eu não falei porque eu pensei que ia tacar uma pedra em mim. Eu gosto, eu gosto de Bright. Eu gosto. Eu gosto de Bright. As pessoas não gostam, eu não sei porquê. Quando eu vi Bright, eu pensei, caramba, isso é Shadowrun. É muito parecido com o universo Shadowrun. Cara, aqueles piches muito loucos, aqueles grafites de resistência orc, mano, muito louco. Mas baseado em Shadowrun, vocês sabem. Altamente baseado. Só que aquele negócio da varinha que me pega, eu fico muito puto com aquela varinha de Wish. É uma tentativa que não deu certo. Eu nem me lembro, bicho. Passou tão rápido na minha mente esse Bright. Marcou a parte do orc policial, mas a varinha não marcou. É que ele não bombou, né, cara? Ele ficou em alta por um tempo, porque era do Netflix e tinha o Will Smith, mas não foi altamente bem recebido. Foi um filme muito bom, cara. Ele é um filme ok, mas... É um filme Sessão da Tarde, eu assisti na Sessão da Tarde. Pô, mas ele traz umas temáticas bem legais. E ele traz esse diferencial do Shadowrun. E eu realmente acho que Bright vai ser um daqueles filmes que, tipo, vão virar um cult, assim, tá ligado? Do mesmo jeito que quando Blade Runner saiu. Calma. Quando Blade Runner saiu, as pessoas não gostaram de Blade Runner. Um dia elas vão gostar de Bright, cara. Eu tenho certeza. Calma lá. Eu não vou deixar você comparar Blade Runner com Bright. Mano, na mas minha cara. Velho, você tem que. Você tem que perceber que a gente tem que ter um distanciamento histórico pra conseguir compreender o fator que acontece. O Guilherme é extremamente apaixonado nas opiniões dele. Extremamente. Cara, o Blade Runner, pra ele poder virar cult, o Ridley Scott teve que repicar ele e fazer um monte de coisa, cara. E ele deve fazer um bom filme. Vamos falar que o Blade Runner é um puta filme. Se fosse o Blade Runner que os produtores fizeram lá atrás, com narração em off e tudo mais, será que ia ser cult? Não sei, mano. Acho que você tem um bom ponto. Enfim. Que eu tenho que pensar. Agora o Bright... Tem que repensar suas opiniões. Não, que Bright é bom? Jamais. Bright é muito bom, cara. Ninguém nunca vai me convencer do contrário. Ele tem potencial desperdiçado. Exatamente. Ele tem uma ambientação muito louca. Ele tem uma premissa muito incrível. Aí eles vão lá... Puta, cara. E aí você vê o final do filme e você fica... Putz, é só isso, sabe? Tipo... Uma varinha que realiza o desejo. Era isso que eles tinham? Bright é tipo vidro. Gente... Ô, Maglock, Bright é bom, cara. Vai, abre seu coração, velho. Você vai lá, não tem que abrir, não. A gente gosta, mas a gente gosta que nem o Juiz Dredd do Stallone. A gente gosta, assim, por amor, não é porque é bom. É a lei dos 15 anos. Exato, é guilty pleasure. Olha de novo o parênteses desse tamanho aqui. Qual que é a lei de 15 anos, cara? Você não vê filme que você gosta depois de 15 anos, porque fica ruim. Puta merda. Você assistiu um filme antes dos seus 15 anos. Se você assistir hoje e você continuar gostando, é porque ele passou da lei dos 15 anos. Você achar uma merda e não passou. Tipo Godzilla de 97. Não passou. Vou falar um que, assim, ó, polêmico. Tango e Cash. Nunca vi essa porra, mano. Nunca ouvi falar. Cash, cara. Nunca mais assisti. Então, cara, é bom. Todos os filmes do Jack Chan passam. Tá aí, Todos. Todos os filmes do Jack Chan. É porque ele é um coreógrafo muito louco, né, mano? Depende. Isso. Vai, um que é ruim dele é aquele de babá. Aquele de babá eu acho meio merda. Mas é que todo mundo passou pela fase da babá, cara. O Van Diesel passou pela fase da babá. Diesel, o Hulk Hogan, todo mundo fez pra babá, né? Exato, tava no... no... O mundo em 80 dias não é bom, não. Pera aí. Aí... Como assim não é bom, rapaz? Ele tá no balão, e dá a volta ao mundo. Tem coisa melhor que isso. E ele luta com o Gifu ainda, você é louco, Baseado em Júlio Verne, hein? Não. Não, Júlio Verne com Jack Chan Varsa. A gente tem que traçar uma linha na areia. Vamos voltar que a gente foi muito longe. Deixa eu puxar a corda. É que é tudo dentro dessa mesma... Mas a hora do Rush e os bater e correr são... Eu ia falar isso, bater e correr eu vou defender até a morte. Jack Chan e Owen Wilson é dinheiro, cara, é muito bom. Eu vou só fazer um parêntese aqui, que eu sou o maior fã do Jack Chan que eu conheço, que eu já vi todos os filmes do Jack Chan, todos os 200. Até os que ele era dublê do Bruce Lee? Eu vi os filmes de Hong Kong do Jack Chan, cara. Aqueles comédia romântica meio pornô?
Não, eu vi todos. Jack Chan, Soneg Imposto. Police Story 1, 2, 3, 4, bom demais, cara. Bom demais. A gente tem que fazer um só de Jack Chan. Eu vou... Me chama que eu vou falar que nem maluco, que eu já assisto direto. Drunken Master. Projeto A, Projeto China. Terno de $1 milhão, só The Finest. E Randall, vocês... Terno também foi sofrível, hein? Eu vou voltar um pouco pro tema de música, porque aqui a gente tá falando sobre lixa, né? Sobre lixa. A gente dá uns space out, né, gente? Normal. Mas leite é isso, cara. Falar de cinema, falar de games, falar de música, falar de tudo. Essa é a ideia, pelo menos da banda. Eu acho que tá dando certo, né? Tá dando certo, cara. Vocês estão atingindo o que vocês estavam propondo. E eu sei que, tipo, é difícil pensar em futuro, mas vocês pensam em continuar nessa temática cyberpunk? Vocês pensam em mais músicas autorais? Talvez, não um álbum agora, que esse daí acabou de sair. Mas qual que é o futuro que você pensa, tá ligado? Hoje, assim. Eu acho que a nossa tendência é entrar cada vez mais nisso. Porque, por exemplo, a gente tá numa onda de curtir muito Dark Wave agora. Artistas como Perturbator e Carpenter Brut. Nossa, porra, cara. Falou de Perturbator pro Guilherme, velho, se prepara pro TED Talk de 40 minutos. Eu amo o Perturbator demais, ele é meu artista favorito, velho. Tipo assim, o meu artista técnico favorita. E ele veio pro Brasil e eu não fui no show dele, cara. Dark Wave. Isso, Dark Wave. Obrigado, desculpa. Eu gosto muito dele. É aquele francesinho nojento, como que os franceses são bons em fazer essas músicas. Ele é francês, Perturbator é francês. Ele e o Carpenter Brut. Ele e o Carpet Brut. Inclusive foi uma das referências pra track. Os mano, eu esqueci a cabeça. Os mano lá que tem os Não, Gabriel sumiu aqui no... Tô aqui. Eu não tô vendo a imagem dele. Daft Punk é francês também, cara. Tem um mano lá francês, outro é português também. Essas maiores... Faz muito sucesso quando eles não cantam, né? Eles são bons, eles são bons no som, cara. Eles são bons no som. O cara veio aqui só pra criticar. Eu tenho uma rivalidade, assim, conhecida com todos os personagens franceses do Guilherme. Stromae. É que eu faço uns personagens franceses muito chatos. Eu pego... porque o Guilherme ele fala francês, então todos os personagens dele tem que falar francês também, entendeu? Se eu tiver fazendo personagem que saiba falar francês, eu vou falar francês, pelo amor de Deus. Gasto mó grana na porra da aula, eu não vou falar francês no RPG, cara. É real. Eu falo inglês, cacete. Por que, cara? Se você quiser aprender francês... Por que eu quero aprender francês? Mano, é muito relacionado com a minha área, tá ligado? Eu sou mestrando. Tomar porrada de inglês? Então, primeiramente, o meu grande motivo é porque eu gostaria de xingar os franceses em francês e poder discutir com eles sobre política. A la merda! A la merda! A la merda, putain de merda, várias paradas. Eu gosto de... Eurovision, mano, eu gosto de falar... Limpar a bunda com seda, né? Pra xingar em francês. E tem muito de... que eu estudo relações internacionais e francês é uma língua muito clássica das ciências políticas, tá ligado? Aí eu tenho... eu acho que ler, sei lá, a língua francesa vai ajudar a compreender eles melhor, porque são palavras diferentes, mas, pô, eu tô entrando num puta parênteses gigante, cara. O Guia Maluco, ele aprende várias línguas, a gente resume essa aí, né? Já volto só um instante. Mas aí, você tava falando no que você tava pensando, né? Que era entrar mais de cabeça nisso, né, mano? Assim, a gente nunca dá pra saber, porque a gente vive em constante mudança, né? De pensamento, a gente tá nessa vibe. A gente tem ouvido muito Dark Wave, mas o Militia, a essência dificilmente vai mudar. Porque eu quero saber a opinião de vocês. Todos vocês ouviram o álbum inteiro? Eu ouvi o álbum inteiro. Eu acho que eu não ouvi umas 2 ou 3 músicas, mas eu ouvi a maior parte. Eu ouvi o álbum inteiro. E o Cleitinho também ouviu. Todo. Ele parece de Thor, ou ele parece ele parece conciso, parece que realmente tem a mesma banda que tá
tocando ele. Cara, Sim. tem uma música que tem uma voz feminina. E foi a única música que vocês usaram voz feminina. E é um... Ali, parecia que era a mesma banda, mas a única música que foi destoou, que era... Tá perto pro final. Deixa eu procurar ela aqui. Será que é Sonhos? Acho que é Sonhos, mano. Não, pera, que é uma temática chinesa, né? Quê? Eu não escutei o que você falou, desculpa. É uma temática de instrumentos tradicionais chineses. Ah, boto fé. Aí foi a única coisa que pareceu diferente da banda, mas só pareceu diferente porque foi o único momento em que eu escutei um... É Sonhos mesmo, tô escutando agora. É o único momento que eu escutei uma voz feminina, sabe? Aí vocês estavam vindo pesado, assim, com vocal... Não vocal pesado, mas vocês estavam vindo com vocal bem forte. Aí os Sonhos dão uma quebrada. Aí eu falei, nossa, diferente. Aí não parecia, aí eu diria que não parecia a mesma banda, mas sim similar. A única música. O resto do álbum é todo igual. Assim, mesma banda. Ele se completa muito na temática, né? Que é que nem a gente falou, é o negócio de distopia, talvez as letras um pouco cínicas, falando de tema de depressão, tema de desconforto, superação, de aceitação. Eu achei bem interessante. Tipo, tematicamente ele se encaixa. Entendeu? Apesar dele não ser inteiro cyberpunk, por assim dizer, que nem Sangue Vitoriano não tem essa pegada, mas as letras se amarram, entendeu? Mas o Sangue Vitoriano não tá no álbum, tá? O som como um todo, assim. Ah, não tá? Eu ouvi ele e não parece, tipo... Por exemplo, eu escutei Gorillaz. Tem o álbum do Gorillaz, é uma maluquice, né? As músicas completamente diferentes umas das outras. Quero que o Gabriel também dê a opinião dele sobre isso. Qual foi a pergunta que eu tinha saído rapidinho? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ele perguntou se o álbum Sangar, todas as músicas elas parecem fazer parte de um só álbum ou se tem algumas que são meio perdidas. Cara, eu diria que ele é o tipo de álbum que você escuta em uma sentada. Eu acho que ele é um álbum conceito. Ele é um álbum que as tracks, não sei se isso foi pensado, se é loucura minha, mas que eu acho que eles se encerram e se começam uma transição muito boa. Então quando você escuta ele do zero, como eu escutei, ele parece uma grande música. Não sei se vocês pegam o que eu tô falando. Falar com o produtor é outra coisa, né, cara? Eu dou uma puta opinião merda, o cara vê com uma opinião. Exatamente, ele amassa, a gente devia ter esperado ele falar primeiro, né, Guilherme? Idiota. Parece uma grande música que vai trocando, que vai fazendo melodias diferentes, que vai trocando as harmonias, mas que conta uma história... Cara, eu joguei muito Cyberpunk 2077 e eu botaria completamente pra escutar esse álbum inteiro enquanto eu ando com a moto da Akira pelas estradas Sangar é o tipo de álbum que eu colocaria pra fugir da polícia enquanto eu tô bêbado. no centro de São Paulo. Eu acho que esse é o... Na contramão da polícia, né? Não, mas brincadeiras à parte, ele passa bem essa vibe. O que é diferente de Gorillaz. Gorillaz às vezes passa uma vibe de que é realmente várias tipos de bandas diferentes dependendo do álbum. Mas eu acho que é muito a pegada do Damon Albarn, sabe? Eu acho que ele trabalha muito bem com vários artistas diferentes. Ele sempre traz uma coisa diferente a cada música. É sempre uma caixinha de surpresa. Tem uma hora que você vai escutar um rock mesmo, assim, tipo um rock indie. Tem hora que ele vai puxar uma música inteira sobre rap e ele só produz, tá ligado? Às vezes ele nem toca. Ele lançou recentemente, o Damon lançou a música com o MC Bin Laden, Controla. E é do caralho, e eles gravaram em uma noite lá no Rio de Janeiro. Eles se encontraram, gravaram em uma noite e eles estavam, assim, trazendo a mesma temática. Só que a música... Exato, só que a música é diferente dentro do álbum e eu não sinto isso com o álbum de vocês, se você me entende. Parece que é como o Cleitinho falou. Ele é completo dentro dele mesmo. Essa é a minha... que estranho, eu não tô ouvindo o Gabriel ainda. O Gabriel sumiu pra mim. Alô? Tá me ouvindo? Não tá vendo? Não estou te vendo, Gabriel. Tô vendo só... Eu tenho 3 quadros aqui. Ué, era pra estar me vendo. Tem alguma coisa aí no VOD? Eu tô vendo, tem... Eu vejo que foi na hora que eu caí, o jogo deu algum pau. Eu ia falar, na dúvida dá pra acompanhar pela live mesmo, deixa eu mandar pra você.
Se tá tudo certo aí, então beleza, só a minha preocupação. Não, tá aparecendo na live, eu tô olhando aqui, o Gabriel tá. Deve ser alguma coisa da rede, é normal isso acontecer. Problemas técnicos, estamos profanos, watermark. Problemas técnicos. E aproveitando... continua, Randall, eu vou pontuar no final. Só pra finalizar, eu fiz essa pergunta pra vocês pra responder a pergunta que vocês me fizeram. Uhum. A gente tinha muito essa preocupação do álbum parecer um álbum do Gorillaz. Por quê? São 16 anos de história. São 16 anos de músicas criadas em épocas diferentes dentro de um álbum. Na qual eu, principalmente, mudo a minha voz o tempo todo. Eu vou mudando as técnicas de acordo com o que eu acho mais pertinente. Se é uma parte mais agressiva, minha voz é mais metálica. Se é uma parte mais suave, ela vai ser mais suave, tipo yokai, né? Eu canto o verso muito suave, tipo, como se eu quisesse acolher a pessoa que tá ouvindo, enquanto o refrão ele é mais enérgico, tipo, liberte a chama que arde nesse casulo, né? Uhum. Você pega a Sangue Vitoriano, ela toda grave, como se fosse o Drácula mesmo cantando, tentando envolver a pessoa que ele quer morder. Você pega a Deusa, eu canto já eu tava lá em cima, é a música mais alta que eu canto, então o nosso medo foi que parecesse que não era a mesma banda, sabe? Escuridão, parece que eu uso uma técnica parecida com Marilyn Manson no verso. Então, esse foi o medo e a gente fez mesmo assim, tipo, essa aqui é que quer e eu fico muito feliz em saber que, tipo, pelo menos minimamente, por vocês, pode ser um álbum conciso. Mesmo tendo 16 anos de história. Tendo música de 2006 e música de 2019. Então, quando vocês me perguntam para que caminho que o Militia vai, eu acredito que não vai fugir muito do que é. Porque tem 16 anos. Né? 16 anos de músicas diferentes. A gente num álbum conseguiu encaixar isso tudo, muito provavelmente o futuro vai ser assim. Claro, com algumas adições. Ao mesmo tempo que eu falei para vocês que a gente tem uma pegada Dark Wave, a gente quer colocar alguns elementos de Alice in Chains, por exemplo. Em umas músicas próximas. As vozes dobradas, em terça, em quinta. Mas, basicamente, no Militia ele vai continuar sendo Militia. O que a gente acha que vai acontecer é muito provável e que entra numa pergunta que alguém me fez lá atrás, né? Qual que é a diferença entre o mundo lá de trás e o mundo de hoje? A gente precisava ter um álbum. Uma coisa que eu tinha na minha cabeça, a gente precisava ter um álbum. E a banda precisa ter um álbum. Com o Spotify, com o streaming, agora a gente não precisa mais ter álbum. Vai lançar só single. Isso é verdade. Direto pro YouTube. Isso, a gente não precisa exatamente ficar pensando, puta, tem que ter 12 músicas para completar um álbum, 12 músicas para completar um álbum. Se é uma música boa, vamos lançar ela. Então ficamos single, depois lança outra. E por aí vai. Eu queria ter um álbum, a gente queria ter um álbum, mas com um desejo implícito, né? Mas daqui pra frente é bem possível que a gente lance só singles. E, por exemplo, lançamos 12 singles, a gente faz um compilado e reproduz ele em física. Pra quem, hoje em dia quem compra CD é mais colecionador. Né? Tem quem gosta de comprar o CD ainda, que gosta de ter o CD. Mas a grande multidão é streaming. Então talvez seja essa a diferença. E só complementando, talvez a gente fique mais preso, por exemplo, tem que soar realmente muito igual, por exemplo, o time da bateria.
porque tá igual nas 12 faixas. Não, pode ser uma música. Nós temos músicas que, tipo, a gente deixar o timbre mais eletrônico, fica bem mais legal do que a gente colocar o timbre orgânico. Então é muito provável que a gente perca isso, de ter que ter o timbre orgânico naquela música, deixa o timbre eletrônico. Se o timbre tocando ao vivo, vai estar lá a bateria tocando orgânico, vai ficar bom. Vou citar os exemplos aí de Carpenter Brut e Perturbator de novo. Você vê que os caras, tipo, você ouve o álbum deles, é full eletrônico, full. Mas tocam ao vivo com guitarra, com bateria. E é incrível do mesmo jeito. Então, talvez um dos caminhos sejam esses. Legal. Eu acho, na minha opinião, pessoal, se você estiver mirando no Perturbator, assim, não tem como usar ele como inspiração, não tem como errar. Eu gosto muito dele mesmo. O Carpenter Brut também é muito bom. Não tem como errar porque você já gosta. Exato, não tem como errar. Não tem como errar, é muito bom. O cara manda muito bem. Carpenter Brut eu escuto menos, mas eu gosto também. Acho muito legal. E eu acho que faz muito sentido. Ambos estão em Hotline Miami. Gui. Eu. A gente vai bater 2 horas de live, a gente tá alugando bastante o Randall. Só que antes da gente... se tiver tudo bem, a gente pode continuar mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Também está tarde. Eu moro em apartamento. Tô ouvindo barulhos aqui em cima. Provavelmente as pessoas estão incomodadas. Então que eu me importo muito. Mas eu acho que já vamos marcar o próximo. Eu fecho. Agora eu quero mexer aqui. Falando tanto desse cara, eu quero ouvir ele. A playlist que você tá escutando, Leite, é a música deles, cara. É a música do lixo. Eu tô a stream inteira rodando o álbum deles. Que tá marcado. Vou mandar o Spotify deles, mano. Já sabe que eu não tô ouvindo nada ali. Que a gente não tá ouvindo. Eles não estão ouvindo. Eu tô ouvindo no meu computador e é por isso que o pessoal do chat tá ouvindo, mas vocês não estão ouvindo. Quando for pro YouTube... Por isso que ele tá tão hypado. Gui, vamos aproveitar esse fechamento e falar rapidinho da nossa nova track de Shadowrun, criada pelo senhor Cleitinho. Nosso produtor de Prod Underline Dourado. Eu ia falar Prod Underline Dourado, exatamente. Caralho, Leite, obrigado pelo sub, mano. Tamo junto, velho. Valeu, é sua obrigação, né? Mas muito obrigado aí. Não fez mais sua obrigação. Ai, que filho da mãe, cara. Não, Leite, tamo junto. Significa muito pra gente de verdade. Muito obrigado. Você quer que eu coloque a música, Moa, pra tocar? Eu queria que você colocasse, e se possível, pra gente ouvir, que eu queria ouvir o julgamento do Randall, né? Ele passou, tipo, os últimos anos fazendo música nesse tema, pô. E ó, se for colocado na prova de fogo, hein? Sendo colocado na prova de fogo. Como é que eu faço pra colocar a música pra vocês escutarem? No bot do Discord. Mas o bot do Discord só pega a música na internet. Não, pega... Dependendo do bot, pega arquivo também. É só tu tacar o arquivo no Discord e fazer o comando. Deixa eu ver. O MPlay funciona, assim. O MPlay funciona. Deixa eu ver aqui. Eu vou separar. Eu vou pegar a música aqui. Nossa, mano. Que em paz. Enquanto isso, Cleitinho, enquanto o Gui faz a parte... Cliffhanger. Vou dar uma sugestão. Cliffhanger. Pra ouvir depois? Pra quem assistiu, um Cliffhanger. Pra nossa continuação, parte 2? Eu gosto. Um Cliffhanger, né? Primeiro episódio pro segundo episódio. O Cliffhanger, o próximo episódio é o que o Randall e o Michel acharam da música. É verdade, a gente pode começar com vocês ouvindo. Acho que é bom, hein? Perfeito. Tá bom, achei a track. Eu lanço no Discord, no Jukebox. Bota na próxima, na próxima vez, pra gente não alugar. Na próxima, na próxima. Beleza, porque também o arquivo é muito grande pro Discord. Sim, a gente já prepara direitinho. Aí faz bonitinho. Então vamos encerrando, Moa? Já tá tarde. Já deu 2 horas, a gente já explorou, coitado do Randall. Até umas horas. Randall, muito obrigado de novo por você ter separado do seu tempo, por ter falado do seu álbum, por ter escutado a nossa opinião idiota, sem sentido, que a gente não é músico, só a gente sabe porra nenhuma de nada. Perdão aí que você me exclua da sua parte aí. Exatamente, tem um músico eu não terminei, eu não terminei de falar, cara. A gente não é músico tirando Cleitinho. O Dourado o quê? Predígio? Prod Underline Dourado, por gentileza.
Nesse momento, só tem vocês dois, eu não tô vendo ele, cara. Cara, mas o importante é que na stream tá. Aí a gente vai pro Discord e você vê a carinha dele, tadinho. Mas eu gostaria de agradecer mesmo. Obrigado por ter compartilhado seus pensamentos, reflexões, separado o tempo, ter conversado com a gente sobre temática cyberpunk e sobre todo o processo de desenvolvimento da música. Quando é que vai ser o próximo show da banda? Você sabe? É verdade, aproveitem pra falar de lançamento. Se você quiser fazer seu jabá, pode fazer. É a hora. Porque assim, agora a gente tá focado em... Esse ano tá sendo um ano de teste. É uma turnê teste que a gente tá fazendo. A gente tá implementando coisas novas no show, a cada show. Tem muita coisa pra ser feita ainda, tem muitas luzes pra ser adicionadas. Por mais que pareça que já tá, nossa, cheio de luz, tem mais coisa que a gente quer colocar. Então, a gente aos poucos tá implementando. Tem as camisetas com as estampas novas que a gente acabou de lançar, fazer a pré-venda, né, no caso. Tem mais estampas que a gente vai lançar, tem os livros que vão estar logo sendo lançados também. Estou esperando sair do forno. Então, esse ano está sendo um ano para a gente finalizar algumas coisas. Tocar mesmo. Falar, vamos tocar, fazer show, vai ser mais pro ano que vem. Que pariu, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Tem feito mais coisa aqui em Campinas. Não, calma. Tem algumas datas em mente em Campinas. Pro mês que vem, para agosto, para setembro. E se a gente quiser saber onde que a gente tem que seguir vocês? Como? Como que a gente vai saber onde é que, tipo, onde é que vocês vão, qualquer coisa assim? Sim, o cronograma. É o cronograma, onde é que você vai lançar? Cara, o Insta é o melhor e-mail, Militia Club. Pra quem quiser seguir lá. Tá no chat aí, galera. E lá vai. Toda novidade a gente vai postando lá. E é isso. Por enquanto é como um RPG mesmo. A gente aguardem. Esse negócio, a gente vai trazer isso pra jogar RPG, nem que seja arrastado. Ô, Randall, eu tô falando agora. Esse quadro aí você já separa que o Yuri vai trazer pra mim, tá? Vai acabar a live. Separa, é meu, tá? É meu nome. Eu vou mandar o Pix pra você. Você encontra o Yuri, você dá pro Yuri que eu quero esse quadro aqui no meu quarto. É isso. Falando sério. Cleitinho, Gabriel. Opa. Dourado Underline Prodígio. Fiz uma remessa dele. Fiz uma remessa desse quadro aqui. E sobrou só ele. E a gente manda fazer em Tupã, né? Aham. Vai demorar uns 2 meses pra ter mais. Então, já vou deixar reservado pra você. Perfeito. Não, pode deixar. Vou mandar agora. Autografado. Se você quiser fazer lá e a sua assinatura, pede pro Michel fazer também pra mim, mano. Vai ser do caralho. Pede pro baterista, esqueci o Taika. Né? É o nome do baterista. É que dá pra... Dá dó de riscar ele. Tá bom. Dó, mano. Dá nada, mas... na parte escura da noite, pô. Vira atrás, escreve atrás, tanto faz. Beleza. Cleitinho, muito obrigado de novo. Tirar seu tempo e vir aqui falar com a gente. Pra gente você já é de casa, tá ligado? Você já faz parte da comunidade. É dos nossos. Tamo junto, rapaziada. Sigam o Cleitinho. Colocamos aí também o perfil dele de produtor. Vou colocar também o da Taverna, que ele faz uns skits engraçadíssimos de RPG. Pra quem não viu ainda, altamente recomendo. Deixa eu até pegar aqui. Eu tenho aqui, mo. Vou mandar agora. E vou fazer meu jabazinho aqui especificamente pra você que joga RPG. Se você estiver procurando uma soundtrack personalizada pro seu RPG, imagina pra aquele boss que você tá fazendo. Me manda uma DM no meu perfil de produtor no Instagram que a gente desenrola um precinho bacana. Top demais. Lembrando a todo mundo, quinta-feira, Shadowrun, 6ª edição. Sábado e domingo, tamo no Diversão Offline. Quiser jogar com nós, vamos estar mestrando pra caralho. Tudo no Insta, quem quiser marcar. Boss, chefão. Boss, eu tenho de boss, que eu já pensei que já veio a música de Chrono Trigger na minha cabeça. É isso então, gente. Eu vou encerrar a live. Alguém quer falar mais alguma coisa? É isso, time. Não, tem coisa assim, Gui. Porque além de Shadowrun nessa quinta-feira, terça que vem, 8h30, horário de sempre, a gente vai continuar
talvez com o último episódio da nossa mini campanha com a guilda do Ney, de Burning Star, chamado Cthulhu, muito maneiro. Ney E do na Ney. quinta que vem, Ordem das Patroas, as gigantescas. Representatividade. Não é só Representatividade no nerdola canal. aqui. Não. E quando o Vinícius volta? Aí vocês Aí que vocês dizem, têm que marcar o com a dia que gente. vocês quiserem a gente faz essa live. O dia que vocês puderem a gente marca. A gente marca, É toda, tranquilo. é toda terça? Não, então, o bar a gente tá fazendo alternado, às vezes é de sexta, é mais de acordo com a disponibilidade do convidado. O bar não tem dia fixo. Por daqui a uns 15 dias? Fechou. 15 dias é bom. 15 dias é bom, já vai marcando, ver se todo mundo pode. Porque daqui a 15 dias vai ser quando tem Shadowrun de novo. Então eu já vou estar no hype, né, maluco? É isso. Perfeito, É isso. então. Então daqui a 15 dias, Fechou. fiquem Porque ligados. tem muita coisa pra conversar ainda, cara. Muito. É isso. Tem toda a versão do Michel ainda, coitado. E é um papo interessantíssimo. Achei iradíssimo esse Não papo. para. Só que dessa vez a gente tem que separar 30 minutos pra falar de Jack Chan. Tá? Jack A Chan. gente já traz as referências. Bota na pauta. Beleza, gente. Boa noite. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado pelo sub, pelos follows. Até mais. Obrigado, cara. Valeu, gente.